Você já se sentiu rejeitado pelas pessoas? Ou talvez preso a um passado que parece impossível de apagar, como se um erro definisse quem você é para sempre. A gente olha para a nossa vida e pensa: será que um dia eu vou conseguir me livrar dessa marca, desse rótulo que me colocaram, ou que eu mesmo me coloquei? Se você já se sentiu assim, saiba que a história de hoje é para você. Vamos falar sobre Mateus, um dos 12 apóstolos. Um homem cuja vida prova que a graça de Jesus não só alcança, mas procura ativamente aqueles que ninguém mais espera, aqueles que a sociedade já descartou. A história dele é uma das maiores provas de que, para Deus, nenhum caso está perdido e nenhuma história está terminada. Fique comigo, porque a transformação de Mateus pode ser o espelho da transformação que Deus quer fazer na sua vida. Para entender o tamanho do milagre que foi o chamado de Mateus, a gente precisa primeiro entender quem ele era e, sendo bem direto, Mateus não era uma pessoa boa aos olhos da sua comunidade. Ele era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Só essa profissão já o colocava numa posição terrível. Pense comigo, ele trabalhava para o Império Romano, a força opressora que dominava Israel, e o trabalho dele era basicamente tirar dinheiro do seu próprio povo para entregar aos romanos. Mas não parava por aí. Os cobradores de impostos daquela época tinham permissão para cobrar mais do que o valor devido, e a diferença ficava para eles. Era um sistema legalizado de extorsão. Então, quando as pessoas olhavam para Mateus, elas não viam apenas um funcionário do governo. Elas viam um traidor, um ladrão, um homem corrupto que enriquecia explorando a miséria dos seus irmãos. Ele era o símbolo de tudo o que estava errado. Religiosamente, ele era considerado impuro. O contato constante com gentios e com dinheiro o tornava cerimonialmente impuro, impedindo-o de participar plenamente da vida religiosa judaica. Socialmente, ele era um pária, um excluído. Ninguém queria ser amigo de um cobrador de impostos. Nenhuma família decente o convidaria para jantar. Ele era o tipo de pessoa que as mães apontavam e diziam aos filhos: não seja como ele. Mateus vivia isolado em sua própria riqueza, uma riqueza construída sobre a dor e a rejeição do seu povo. Era um homem sem honra, sem comunidade e, aos olhos de todos, sem futuro espiritual. E é exatamente nesse cenário, nesse lugar de exclusão, que Jesus o encontra. Agora imagine a cena. Mateus está lá, na sua coletoria, o lugar que simbolizava toda a sua traição e corrupção. As pessoas passavam, talvez olhando com desprezo, jogando as moedas com raiva. Era mais um dia comum de trabalho sujo. E de repente, Jesus passa por ali. Jesus, o mestre que estava ganhando fama, o homem que todos queriam ouvir. O que você esperaria que Jesus fizesse? Talvez ignorá-lo? Ou talvez fazer um discurso duro condenando a corrupção e a traição dele na frente de todo mundo? Mas Jesus não faz nada disso. O Evangelho, escrito pelo próprio Mateus, diz que Jesus olhou para ele, apenas olhou. E nesse olhar não havia condenação, mas convite. Então Jesus diz duas palavras simples, mas que mudariam tudo: segue-me. Só isso, sem um sermão sobre arrependimento, sem uma lista de exigências ou um período de provação, sem pedir que ele primeiro devolvesse o dinheiro que roubou. Foi um chamado direto, pessoal e incondicional. E a resposta de Mateus é igualmente impressionante. O texto diz que ele imediatamente se levantou, deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. Pense no que ele deixou. Ele deixou sua fonte de renda, sua segurança financeira, a única coisa que ele tinha construído na vida. Ele abriu mão
de uma vida de conforto material por um futuro incerto, seguindo um mestre itinerante. Esse momento é poderoso porque nos mostra que o encontro genuíno com Jesus muda nossas prioridades instantaneamente. Aquilo que parecia tão importante, o dinheiro, o status, a segurança, perde todo o valor diante da oportunidade de andar com Ele. A graça de Jesus não negociou com Mateus. Ela simplesmente o resgatou de onde ele estava. E a transformação não parou no chamado. Ela se tornou visível para todos. A primeira atitude de Mateus como seguidor de Jesus é incrível. Ele dá uma grande festa em sua casa. E quem ele convida? Seus amigos. E quem eram os amigos de um cobrador de impostos? Outros cobradores de impostos e pecadores. Pessoas que, assim como ele, viviam à margem da sociedade religiosa. E o convidado de honra nessa festa era Jesus. Agora, a cena é chocante para a época. Jesus, o Mestre Santo, está sentado à mesa, comendo, bebendo e rindo com a escória da sociedade. Para os fariseus e os mestres da lei e os líderes religiosos da época, aquilo era um escândalo absoluto. Eles observavam de longe e perguntavam aos discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Eles não conseguiam entender. Para eles, santidade significava separação. Para Jesus, santidade significava redenção. A resposta de Jesus é uma das declarações mais importantes de todo o seu ministério. Ele diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Com essa frase, Jesus vira a lógica religiosa de cabeça para baixo. Ele está dizendo que o seu propósito não é andar com pessoas que já se acham perfeitas, mas sim buscar e curar aqueles que reconhecem que estão doentes, que estão perdidos. Mateus, o rejeitado, agora era o anfitrião que trazia outros rejeitados para perto do médico das almas. E essa transformação culmina de uma forma espetacular. Anos depois, esse mesmo homem, o traidor, o corrupto, se torna o autor do primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus. Aquele que recebeu a graça se tornou um dos maiores anunciadores dessa graça para todas as gerações. O legado de Mateus é uma mensagem de esperança para cada um de nós. A vida dele nos ensina, de forma clara e poderosa, que o nosso passado não tem o poder de definir o nosso futuro quando Jesus entra em cena. Não importa o tamanho dos seus erros, a profundidade das suas falhas ou o peso da sua reputação. A graça de Deus é maior. Mateus era definido pela sua profissão, pelo seu pecado, pela sua traição, mas Jesus o redefiniu pelo seu chamado. Ele deixou de ser Mateus, o cobrador de impostos, para se tornar Mateus, o apóstolo de Cristo. Isso nos mostra que Deus não se impressiona com currículos perfeitos. Na verdade, Ele tem uma especialidade em pegar pessoas improváveis, com histórias quebradas, e transformá-las em instrumentos poderosos do seu amor e da sua graça. A graça não apenas perdoa, ela transforma reputações. Ela pega o que o mundo descarta e transforma em tesouro. Talvez você se sinta como Mateus antes do chamado. Talvez você ache que já foi longe demais, que seus erros são imperdoáveis. A história de Mateus grita para você hoje: não é verdade. O mesmo Jesus que olhou para Mateus na coletoria está olhando para você agora. O mesmo chamado, segue-me, ecoa para você hoje. A questão não é se você é digno, porque ninguém é. A questão é se você está disposto a se levantar, deixar para trás o que te prende e seguir aquele que pode reescrever a sua história. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você se sentiu alcançado por essa história de graça,
eu quero te pedir algumas coisas. Primeiro, curta esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa esperança. Segundo, comente aqui embaixo: a graça me alcançou. Deixe essa ser a sua declaração de fé hoje. E se você conhece alguém que está se sentindo distante de Deus, que acha que não tem mais jeito, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser a mensagem que ela precisa ouvir. E por fim, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque na semana que vem vamos explorar a vida de outro apóstolo e descobrir mais sobre o poder transformador de Jesus. Muito obrigado por assistir e até a próxima.